Vamos começar então? Deixa eu arrumar meu cabelo. De manhãzinha já lavei o rosto, não tomei café da manhã ainda. E vocês já lavaram o rosto? Que bom, Kevin, fico muito feliz. Tem gente que ainda nem tomou café da manhã. Gente, seguinte, ó, para essa aula que eu vou fazer com vocês, eu adquiri essa lousa branca aqui que tá atrás de mim. Só que eu não sei como que tá para vocês enxergarem ela. Então eu preciso que vocês me dêem uma devolutiva, por favor. Se a hora que eu saio da frente, assim, ó, se ela tá muito ruim para enxergar, o que que vocês acham? Beleza. E não tá ao contrário, né? Tá escrito certinho. Tá, beleza, então. Aí a gente vai fazendo o teste. Só que o que que acontece? A hora que eu virar pra lousa, vocês precisam dar um retorno pra mim, tipo assim, professora, a gente não tá enxergando, tá muito claro, usa um canetão mais escuro. Vão dando retorno pra mim, pra eu saber o que que eu preciso arrumar. O que que acontece? Para gravar essas videoaulas, quando eu tava morando no apartamento, eu tinha uma estrutura um pouco melhor, porque lá no meu apartamento estava tudo bem organizadinho. Agora eu tô numa casa que ela é uma casa alugada, então é assim, eu não quero fazer muito furo, não dá para fazer muita mudança e muita alteração. E o escritório que eu usava, a minha mesa fica contrária a uma porta de vidro que tem. Então bate a luz da porta de vidro e fica tipo muito ruim de enxergar, eu fico muito escura. Aí eu comprei uma luminária, coloquei, mas mesmo assim não teve o mesmo efeito. Então, para essa videoaula, eu estou usando o quintal, a parte da frente aqui da casa. Então, é assim, aqui, beleza, só que o barulho lá de fora dá para escutar muito mais. Então, vocês devem estar escutando o cachorro latir. Aqui eu moro perto da trilha do trem, vocês vão escutar o trem passar também. Então, eu tenho algumas melhorias, que é ter como colocar essa lousa perto de mim e tem uma claridade um pouco melhor, mas a gente tem um problema que é o som. Então, o som externo atrapalha um pouco. Então, eu queria que vocês me dessem uma devolutiva depois, tipo assim, ah, professora, a gente prefere que fique um pouco mais escuro, meio improvisado, mas que seja lá dentro, porque o som fica um pouco melhor. Ou não, fica aqui, a luz tá boa, mas o som não atrapalha tanto. Vocês estão escutando os cachorros latindo? Tá, beleza. Se tiver algum barulho externo, tipo passar uma moto muito barulhenta, um carro, alguma coisa assim, um carro de som, eu vou parar um pouquinho de falar. Aí a hora que ele passar, eu volto a falar. Pode ser? Vamos deixar assim combinado? Beleza, muito obrigada, gente. É, Eu vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês que estão participando aqui da live, por gentileza. Vocês vão lá nos comentários, no comentário, não, lá no chat, e escreve só o seu nome e a sala, terceiro A, terceiro B ou terceiro C, tá bom? Só para eu poder depois fazer uma anotação aí desses alunos comprometidos que estão participando das lives, tá? Que nem a Alessandra fez, ó, tipo, Alessandra, terceiro ano B, tá? Só uma coisa bem simples assim mesmo para ficar registrado. É, eu vou começar então essa aula com vocês apresentando o material que foi passado para a gente na aula lá do Centro de Mídias, do dia 17/6, que foi quarta-feira, tá? Então, só para lembrar, a aula do Centro de Mídias de Matemática vocês têm 2 vezes por semana, de segunda e de quarta, sempre no mesmo horário, às 6h30. Pode ser que altere alguma coisa, mas por enquanto está vindo dessa maneira. Dessas aulas, o que for de números complexos, vocês vão precisar responder aquele questionário depois lá no Google Sala de Aula. Por que eu peço questionário? Vocês têm aula de segunda e quarta. Se vocês tiverem conteúdo de segunda e quarta de números complexos, eu peço para me responder o questionário até quinta-feira. Na verdade, eu peço até sexta, umas 2 horas da tarde. Por quê? Porque daí eu consigo fazer essa live aqui com vocês para tentar tirar dúvidas do que vocês escreveram lá naquele questionário. Então, por isso eu peço questionário para verificar se você acompanhou a aula e também para eu saber que dúvidas que você ficou com relação à aula para eu poder fazer essa live. Então vai funcionar sempre assim. Na semana passada, na aula do Centro de Mídias da segunda-feira, não foi número complexos. Falou a respeito da correção da AP. Então, para aquela correção da AP, não precisa fazer o questionário. Por quê? Porque aquilo eu já estou trabalhando de uma outra maneira. Então, eu preciso do questionário só de números complexos. Tá? Então vai sempre funcionar assim. Eu coloquei esse bilhetinho para vocês lá no mural, mas aí se ficou com alguma dúvida, estou tentando esclarecer.
Beleza? Beleza. E vocês estão bem? Tá tudo em ordem? Coraçãozinho tá meio apertado? É complicado, né? A gente vai precisar encontrar. Pode falar. É isso mesmo. A rotina que a gente estava acostumado, né? E agora tudo mudou e meio que a gente está sem rotina, né? Cada um tá tendo que criar a sua própria rotina e tá tendo que se adaptar às necessidades, às vezes ajudar em casa, ajudar muito mais do que ajudava antes e se organizar com estudos à distância. Então eu sei que tá complicado para a gente também, para nós professores a gente se adaptar, entender essas novas ferramentas, novas tecnologias. Então, ainda que eu gosto, né? Então, eu estou sempre correndo atrás disso. Mas vamos acalmar nosso coração, porque assim, não temos previsão de retorno. Tá se falando de divulgar algum calendário para ter um retorno às aulas com quantidades diferentes de aluno por escola, por sala, mas não tem nenhuma previsão. Provavelmente vai ser só para agosto. Então a gente precisa acalmar o coraçãozinho aí e trabalhar com isso, tá? Olha o quê? Deixa eu ver, Kemily, peraí. Deixa eu abrir a câmera em você. Ah, é Giovana, cadê a Gi? Aqui, a Gi. Gi, mostra o seu bebê. Ah lá! É um horse! Nossa, Gi, que da hora! Putz, queria estar aí com você nesse momento, porque você tem um puta de um quintal verde bonito. Nossa, eu adoro isso, você não tem noção. Mostra os outros bebês. Gente, olha o tamanho disso. Ah lá, as galinhas! Vão comer milho. É milho, Quirela? Ah lá, olha que bonito. Vocês estão vendo, gente? Oi, Gi. Tchau, Gi. A Gi é aquelas pessoas que acordam cedo, né, Gi? Que tem muita coisa pra fazer aí, né? Gi, disfarça, Gi. Fala, nossa, professora, acordei às 5 horas da manhã já fazendo as coisas aqui. Gi, muito gostoso, viu? Quando tudo voltar ao normal, você me convida pra comer, deixa eu ver, um bolo de fubaí, tá bom? Ó, então, é isso que eu ia falar, mas eu quero que você que tenha feito, tá? Meu Deus do céu, já estou imaginando uma dor de estômago, mas vamos lá, né? Brincadeirinha, Gi. Gente, ó, vou exibir para vocês agora, então, o material da aula que a gente teve lá no Centro de Mídias o dia 17. Eu vou fazer uma revisão dele, tirando as dúvidas que vocês tiverem. Então, passei algum slide. Putz, professora, eu fiquei com dúvida nessa parte. Vocês têm que parar e falar para mim. Não dá para vocês escreverem no chat agora, por quê? Porque o que vai acontecer? Eu vou pôr para apresentar a minha tela, e aí eu não consigo mais ler o chat, tá? Então, é importante que vocês falem agora. Então, eu vou pôr para apresentar. Vocês vão mudar o retorno, por gentileza, se vocês estão vendo minha apresentação, tá? Vocês estão vendo? Beleza, brigadão. Ó, então a gente está falando da aula do Centro de Mídias do dia 17. Estamos falando ainda em números complexos, tá? Então aí tem alguns lembretes. Então, por exemplo, Z é igual a A mais BI. I ao quadrado é igual a menos 1. Então, esse Z é igual a A mais BI, a gente chama de forma algébrica de um número complexo. Então, como que o número é representado pela álgebra, né? Z é igual a A mais BI. Lembrando que eu tenho uma parte real e uma parte imaginária, beleza? Sempre uso Z, tá? Se eu tenho esse número Z igual a A mais BI, qual que é a parte real desse número?
Vocês lembram? Isso. Então, o número que eu tiver no lugar do A é a minha parte real. Então, sei lá, se fosse Z é igual a 7 mais 2i, a minha parte real seria 7. E qual que seria a parte imaginária? Isso. Só lembra que o i nunca entra. Então, a parte imaginária seria o b, que no caso de, sei lá, 2 mais 7i seria o 7. Então, você não precisa falar a letra i, você só fala um número, tá? E a outra informação é que i ao quadrado é igual a menos 1. Isso é o que justifica a criação dos números complexos, tá? Por quê? Porque a partir deles você consegue resolver, por exemplo, raiz quadrada de número negativo e assim sucessivamente. Então, o que vocês têm que guardar de números complexos por hora, basicamente, são essas duas informações, tá? Z é igual a mais bi e i ao quadrado é igual a menos 1. E aí eu tenho aqui alguns números complexos. Então, eu tenho Z1, Z2, Z3 e Z4. Então, aqui eu tenho 4 números complexos. Eles foram diferenciados por esses números, 1, 2, 3 e 4. Então, o primeiro, 3 mais 4i. Qual que é a parte real? Isso. A parte imaginária? Isso. Agora outra pessoa responde para mim, no Z2, qual que é a parte real? Vamos lá, gente. Não fica com medo de errar, não tem problema se você errar. Olhando para o Z2. Isso, 7 é minha parte real. E no Z2, qual que é a parte imaginária? Ele tem, no Z2, ele tem algum número acompanhado pela letra I? Não. Então, quando não tem nada, o que, que representa o nada na matemática? Isso. Então, a minha parte imaginária no Z2 é zero, tá bom? Porque não existe. Então, você fala que é zero. Agora, vamos lá para o Z3. Qual que é a parte real do Z3? Isso, ele não tem parte real, então é zero. E a parte imaginária? Isso. Então, o caso do Z3 é importante vocês guardarem isso. A gente chama ele de imaginário puro. O que, que significa? Que ele não possui parte real, que sua parte real é igual a zero. Toda vez que um número complexo não tiver parte real, a gente chama ele de imaginário puro, tá? Que é o caso do Z3. Agora no Z4, que ficou fácil, a minha parte real é 3 e a minha parte imaginária é 4 ou menos 4. Isso. Então nunca se esqueçam do sinal de menos. O que for negativo você precisa falar. Aí eu tenho embaixo, calcule o número complexo A mais BI, ou seja, ele quer que eu dê uma resposta para ele nesse formato, A mais BI. Resultado D. Aí você tem item A e item B. No item A, ele quer que você some todos os números complexos que você tinha em cima. E no item B, ele quer que você pegue o Z1 e subtraia o Z4. E aí, fica com essa resolução. Então, ele pegou o primeiro, ó, o Z1, somou com o Z2, somou com o Z3 e somou com o Z4. Só que aí, o que, que ele fez? Ele separou quem que são as partes reais e quem são as partes imaginárias. E aí, depois ele respondeu. Ou você poderia ter feito da seguinte maneira. Deixa eu abrir a caneta aqui. Da outra vez eu consegui fazer isso. Vamos ver se eu vou conseguir agora. Caneta, caneta. É, agora eu não consigo. Da outra vez eu consegui escrever na tela. Quem tava aqui na outra lembra que eu fiz isso. É, agora eu não vou conseguir. Ó, então ele fez. Vocês conseguem olhar o ponteiro do mouse, pelo menos? Consegue? Beleza, então vamos lá, ó. Esse 3 é real, esse 4 não é. Esse 7 é real, esse 7 não, esse outro 3 também é real. Então, o que, que você poderia ter feito? Você poderia ter circulado ou feito de cabeça mesmo, ó. 3 mais 7 mais 3. Então, 3 mais 7, 10, mais 3, 13. Ah, então eu já venho para cá, ó, 13, que é minha parte real.
e somaria agora as partes imaginárias. 4 mais 7, ó, 4 positivo com 4 negativo. Eu poderia até cortar, então corta aqui e corta aqui. Na verdade, esse cortar é porque resulta em 0. E sobra esse 7i aqui. Então, ó, 13 mais 7i. Vocês não precisam fazer desse jeitinho que tá aqui, tá? Vocês podem fazer direto também. Alguma dúvida desse primeiro exercício, da letra A? Beleza. Isso tudo já tinha passado na outra videoaula, então ela só está retomando. Só que o que acontece agora no item B? Como você tem esse sinal de menos aqui, você quer subtrair todo mundo que é o Z4, você precisa colocar esse sinal de menos aqui para fora e um parênteses para mostrar que o que você quer subtrair não é nem somente o 3 e nem somente o menos 4i, você quer subtrair os dois. Então, você coloca o Z1 aqui, menos parênteses e o Z4. Se fosse mais, não precisaria do parênteses. E aí você vai fazer a distributiva primeiro com o sinal de menos. Se esse 3 não tem sinal, ele é positivo. Tudo que não tem sinal é sempre positivo. Lembra sempre da sua idade. Ah, eu falo que eu tenho o quê? 36 anos. É mais ou é menos 36? É mais. Então, tudo que não tem sinal é positivo. E aí você vai fazer a distributiva. Menos com mais dá menos. Por isso que tem esse menos aqui, ó. E o outro. Menos com menos dá mais. Então, esse daqui ficou positivo. E a primeira parte, que era do Z1, 3 mais 4i, tá aqui, ó, se manteve. 3 mais 4i. Alguma dúvida, gente? Pode falar. Não? Então, vamos lá. Esse 3 é positivo, esse 3 é negativo. Eu posso cortar. Corto um 3 e corto o outro. Esse 4i é positivo e esse também é positivo. Então, 4 mais 4, 8. 8i. Então, a resposta aqui, que no caso não aparece porque tem esse negocinho em cima. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ali, ó. Então, a resposta desse segundo é 8i. Beleza? Então, esse daqui a gente chama ele de um número que não tem parte real. Como que ele chama? Isso, muito bem. Então, essa resposta aqui do item B, a gente fala que esse número complexo aqui, z igual a 8i, é um imaginário puro. Perfeito. Alguma dúvida disso, gente? Aí, agora a gente vai relembrar um pouquinho a respeito de raiz e potência. Então, esse daqui, primeiro essa informação, lembra? I ao quadrado é igual a menos 1, e o oposto de potência é raiz. Então, esta potência que estava elevado a 2 se tornou uma raiz quadrada, que tem aquele 2 escondidinho, tá? Então, eu sei que I é igual a raiz quadrada de menos 1. E aí, a gente vem com algumas coisinhas para fazer, algumas continhas. Por exemplo, raiz quadrada de menos 81. Ah, então eu sei que raiz quadrada de menos 81 é a mesma coisa que eu fizer raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 81. Então, é por isso que os números imaginários eles foram criados, para que a gente consiga resolver contas desse tipo aqui. Então, eu sei que menos 81 é como se fosse 81 vezes menos 1. E aí você quebra a sua raiz em duas. Você só pode fazer isso na multiplicação e na divisão, tá? Não pode fazer nem na soma nem na subtração. Aí eu sei que raiz quadrada de 81 é 9 e raiz quadrada de menos 1 é i. Então, a resposta fica 9i. Só que está faltando uma coisinha aqui nessa resolução. Quem fez o slide falhou em um detalhe. Vocês sabem falar para mim o que tem de errado nessa resposta aqui, ó? Eu vou dar 45 minutos para alguém tentar descobrir o que tem de errado nessa resposta. Mentira, eu não vou dar tudo isso, mas eu fico esperando. O professor. I vezes 9 é a mesma coisa que 9i. Então, não importa a ordem, para frente ou para trás da multiplicação, tem o mesmo resultado. Então, aí, no caso, você pode considerar que 9 e 9 é a mesma coisa. Ainda não é isso, está faltando alguma coisa. Nossa, eu vou ter que dar uma dica. Eu acho que eu podia começar a cobrar dicas, né? A gente pode cobrar. Quanto que eu poderia cobrar por uma dica? Eu poderia cobrar muita grana, né?
E aí, alguém imagina? Ó, vamos lá. Eu sempre falo para vocês, o resultado de uma raiz quadrada é sempre um número positivo ou... Isso, muito bem, tá faltando mais ou menos. Então, quem fez isso aqui, esqueceu de colocar aqui, mais ou menos. A resposta certa seria essa aqui, ó. A pessoa teria que ter colocado. Deixa eu pôr. Inserir símbolo, equação. A resposta certa é isso, ó. Mais ou menos 9i. Isso é o certo. Isso que a pessoa fez, você fala assim para mim, professora, então isso está errado? Sim, isso está errado. Professora, não é nem meio certo? Não, não é nem meio certo. É errado mesmo. Porque é como se ele tivesse respondido somente metade da pergunta. A resposta certa é mais ou menos 9i. Sempre o resultado de uma raiz você vai colocar mais ou menos. Tá, mas por que quando eu faço o teorema de Pitágoras... Gente, eu não sei nem se é aqui que estão batendo, peraí. Pois não? É, não sei. Deixa eu chamar meu marido, tá? Aguenta aí. Amor, eu acho que estão batendo no portão. Você pode ver quem é? Obrigada. Voltei, gente, desculpa aí. Então, ó, o resultado de uma raiz quadrada é sempre mais ou menos. E por que no Teorema de Pitágoras, por exemplo, a gente só coloca o mais? Se tivesse que resolver no Teorema de Pitágoras, raiz quadrada de 81, você colocaria só 9. Por que isso? Porque no Teorema de Pitágoras você está calculando distância, e distância é sempre positiva. Essa que é a diferença, tá? Alguma dúvida, gente? Meu amigo, eu tô sem dinheiro aqui em casa, cara. Beleza. Vamos para o de baixo agora. Ó, você tem assim, 1 menos 3i elevado ao cubo, certo? Aqui, ela resolveu por uma fórmula. Esse daqui eu já resolvi de uma outra maneira na live que eu fiz na sexta-feira passada. Então, eu não faço assim, porque eu acho isso muito complicado. E quem estava na live da sexta-feira passada ou quiser dar uma olhada, eu faço de outro jeito. Eu resolvo um produto primeiro, por exemplo, i menos 3i vezes i menos 3i, e depois eu multiplico mais uma vez. Eu acho mais fácil, tá bom? Dúvida, gente? Beleza. Vamos para o próximo. No próximo, ele fala a respeito das potências. Então, isso aqui é muito importante que vocês se lembrem das potências de i, tá? Então, vocês precisam lembrar das 4 primeiras. I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3 e I elevado a 4. Porque a partir delas começa tudo a se repetir. E aí, como eu tinha passado na outra live que eu fiz, os alunos ajudaram os outros a gravar da seguinte maneira. Eles gravaram assim, ó. Como a gente está falando de números complexos, começa sempre com i. Então, eles colocaram i1, mais com menos, menos com mais. É assim que eles guardaram. Aí, lembrando sempre que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, o i elevado a zero eu sei que dá 1 também. Então, você vai ver que ele começa sempre a se repetir. Alguma dúvida disso? Isso. Aí você fala assim pra mim, putz, professora, minha cabeça não tá muito boa, eu não tô muito afim de ficar lembrando, eu tenho medo de esquecer na hora. O que que eu faço? Bem, se você se esquecer, você precisa lembrar das regras de potenciação, que você aprendeu lá algum tempo atrás. Então, o que que tá faltando aqui, por exemplo? Tá faltando i elevado a zero. Então, eu colocaria assim, ó, i elevado a zero igual a 1. Então, tá, professora, por que que i elevado a zero é igual a 1? Deixa eu colocar esse zero pequenininho. Beleza. Aí, vamos lá. Ah, todo e qualquer número elevado a zero sempre dá 1. Então, isso daí você aprendeu lá algum tempo atrás. Por exemplo, 2 elevado a zero, 5 elevado a zero, π elevado a zero, qualquer coisa elevado a zero dá 1. Beleza. Então, isso daqui você já sabe, é uma informação que você já tinha. Você já sabe também que todo e qualquer número elevado a 1 sempre dá ele mesmo. Então, se eu tivesse 5 elevado a 1, ficaria 5. Então, i elevado a 1 eu sei que fica aí. Até aí, tudo bem?
Beleza. Então, pensa assim, esses dois primeiros aqui, vocês já sabiam, tá? Só que eu troquei o número que vocês colocavam antes por uma letrinha que é i. I ao quadrado é igual a menos 1. Esse aqui é a única informação nova que vocês receberam dessa matéria. Então, é a única coisa nova que eu preciso lembrar, que i ao quadrado é igual a menos 1, dentro desse contexto aqui que a gente está falando que são as potências. A hora que você chegar nesse i elevado a 3, o que você pode fazer? Putz, eu sei que i elevado a 3 é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i. Por que isso? Porque aqui nesse i, quando não tem nada, você concorda que aqui eu poderia falar que ele está elevado a 1? E a gente sabe que em propriedade de potenciação, o que acontece? Quando você tem uma multiplicação de mesma base, ou seja, os dois são mi, eu posso somar os expoentes. Então, esse é 2 e esse é 1. 2 mais 1, eu volto aqui para o 3. Aí eu já sei, i ao quadrado, olha lá em cima, quanto que vale i ao quadrado? E aí, gente, quanto que vale i ao quadrado? Isso, então eu faria menos 1 vezes i. Vamos trazer para cá agora. Menos 1 vezes i igual, ó, menos 1 vezes i dá menos i. Então, se você não lembrar, você precisa pelo menos tentar lembrar das propriedades de potenciação. Isso vai te ajudar, tá? Agora, vamos ver. Esse i, vou apagar isso daqui, ó. Esse i elevado a 4, eu posso transformar em uma multiplicação entre quais potências? E aí? Fala de novo. Não sei o que, eu não entendi. Qual que era vezes i ao quadrado? Isso, perfeito. Ó, então vamos lá. I ao quadrado vezes i ao quadrado. Então eu sei que i ao quadrado vezes i ao quadrado é a mesma coisa que i elevado a 4. Igual. Quanto que é i ao quadrado mesmo? Que minha memória está falhando? Que eu sou uma pessoa anciã? Isso, então eu vou colocar menos 1 vezes menos 1. Vamos tirar esse daqui. E quanto que é menos 1 vezes menos 1? Um positivo. Tem alguém, eu não sei quem que é, mas o áudio está dando uma falhadinha. Mas vamos lá, é um positivo. Então, se eu olhar aqui, ó, e 1, mais com menos, menos com mais. E aí que você... se você não conseguir decorar esses 4, não tem problema, você faz dessa maneira que você vai chegar no resultado também. Esse i elevado a 4 aqui, se você quisesse, você poderia ter trocado por i elevado a 3 vezes i. Ia dar o mesmo resultado, porque ia ficar menos i vezes i. Ia ficar menos i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, só que tinha aquele outro menos na frente, menos com menos mais. Ia dar o mesmo resultado, que é um positivo. Tá? Então, não importa a estratégia que você vai usar, vai dar sempre os resultados certos, tá bom? Dúvida disso, gente? Beleza. Se tiver pergunta, hein? Não fica com vergonha, não. Agora é a hora. Aí tem, ó, encontra soluções para as situações a seguir. Raiz quadrada de menos 121. Então, esse daí, como que ele ficaria? Eu quebraria essa raiz quadrada de menos 121 em duas raízes, certo? Quais seriam? Enquanto vocês pensam, eu vou formatando. Isso, então vamos lá. Eu vou fazer aqui com vocês. Então, vou ter um pouquinho de paciência, né? Porque é a professora que tem que ficar usando os recursos tecnológicos. Então, ele ficaria assim, ó. Menos 1 vezes raiz quadrada de 121. Volta. Ó, certo?
igual. Vamos lá, quanto que é a raiz quadrada de menos 1? Raiz quadrada de menos 1, você troca por? Isso, que é aquele assunto novo. E quanto que dá a raiz quadrada de 121? 11, tem certeza que é 11? Certeza absoluta? Nossa senhora, a professora não é 11. Não, eu não estou errada, não é 11. A resposta está incompleta. E aí? Ah, muito obrigada. Para de esquecer se mais ou menos que isso é bullying. Então vai ficar mais ou menos 11i, certo? Essa daqui é a resposta então para esse item. Alguma dúvida, gente? Sem bullying, hein? Coloco mais ou menos aí. Já adianto, né, para vocês que estão aqui na minha live, pessoas comprometidas com a aprendizagem, vocês vão ter que fazer uma atividade disso semana que vem, lá pelo Google Sala de Aula. E vai ter coisas desse tipo, assim, né, para quem esquece de colocar o mais ou menos. Bem, vamos lá, já dei muito spoiler. Esse próximo aqui, ó, então você tem i elevado a 4 mais i elevado a 9 menos i elevado a 6. Quando a pessoa aqui do centro de mídias resolveu, ó o que ele fez, ó. Olha o que ele esqueceu aqui no item A, de novo. Nossa, a gente podia fazer uma advertência para eles. O que eles esqueceram aqui, ó? Isso, muito bem. Desculpa aí, meus alunos corrigem o centro de mídias agora, porque os meus alunos, eles são pessoas avançadas na sua aprendizagem. Então, eles têm competência suficiente para corrigir. Nossa senhora, que orgulho que eu tenho. Certo? Então, a resposta certa aqui é mais ou menos 11. E isso, Thaís, mexe com a tela de trás, não com a da frente. Ó, de novo, hein? Não, pior que vocês ficam vendo tudo meu erro, né? Isso não é legal não, viu, gente? Beleza, é isso aqui, tá? Esse segundo, então, ó. O que a pessoa fez aqui? Ela quebrou esse 4, 1i ao quadrado e ao quadrado. Quebrou esse 9, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e aqui tem 1. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 9. Volta para esse aqui. Esse 6, 3 vezes. E assim ela foi fazendo. Galera, imagina se eu colocasse para esta pessoa que fez esse slide do centro de mídias i elevado a 250. O que a pessoa ia fazer? Isso. Então imagina 250 dividido por 2 dá 125. Ela ia escrever com o seu lápis i elevado a 2 125 vezes. Isso é saudável para uma pessoa? Não é, né? É meio preocupante uma pessoa que escreva i elevado a 2 125 vezes. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Fazer sempre isso. Pega o número que você tem aqui e divide por 4. Por que eu vou dividir por 4? Ah, porque eu já sei que as potências de se repetem de 4 em 4 grupinhos. Então, divide por 4 e verifica o resto. Então, por exemplo, e aí você vai substituir, né, o expoente que você tinha antes pelo resto dessa divisão que der. Se eu fizer 9 dividido por 4, 9 dividido por 4, será que eu consigo? Não, eu não tô conseguindo escrever, desculpa aí. 9 dividido por 4 vai dar 1, e resto, quanto que vai ser o resto? Qual que é o resto de 9 dividido por 4? Eu ainda não descobri de quem que é esse áudio que tá falhando. Ó, 9 dividido por 4. Então, vai dar 1, 1 vezes 4 dá 4, sobra 5. Eu fiz a divisão errada, eu corrigi no centro de mídias, Nossa, que feio. Que número que eu ponho aqui, gente? Ah, então obrigada, hein? Então vai dar 2, 2 vezes 4, 8, sobra 1. Então eu sei que i elevado a 9 é a mesma coisa que i elevado a 1. Você sempre tem que olhar para o resto.
I elevado a 1, eu sei que é I. Beleza? É muito melhor do que você ficar fazendo I ao quadrado, vezes I ao quadrado, vezes I ao quadrado, vezes I ao quadrado, vezes I. Vai dar canseira. Se eu perguntasse para vocês assim, ó, quanto que é I elevado a 472? Nossa, professora, você é má. Às vezes. Então, você vai fazer 472 dividido por 4. Aqui vai ser sempre 4? Sim ou não? Sim, porque se repete de 4 em 4. Então, ó, pega esse 4 primeiro, vai dar 1, não sobra nada. Abaixa o 7, vai dar... Olha eu fazer conta errada de novo. Vai dar 1 e sobra 3. Acertei agora? Muito obrigada. Abaixa o 2. 32 dividido por 4 é 8. Se eu não fugir da escola. Eu não fugi da escola, eu fugi. Na verdade, né, nessa época de isolamento, a gente está fugindo da escola, mas tá certo. E não sobrou nada. Oh, meu Deus, professora, não sobrou nada. Você me enganou. Não, não te enganei. Significa que I elevado a 400... Vou mudar aqui. 472 é a mesma coisa que I elevado a 0. Ou, se você quiser, você pode falar que é elevado a 4 também. Por quê? Porque se dividiu por 4 não teve resto nenhum. É a mesma coisa, tá? Não muda em nada. E todo e qualquer número elevado a 0 é 1. Então, significa que elevado a 472 dá 1. Só isso. Dúvidas? Sim ou não? Muito bem, muito obrigado, muito obrigada. Vamos continuar, então. Volta para a apresentação. Beleza. Estão vendo minha telinha? Beleza. Ó, lembra que essas atividades estão lá no caderninho do aluno, na página 9 e a página 10, tá? Aí ele vem aqui, ó, resolva em C, ou seja, no conjunto dos números complexos, esse C é de conjunto de números complexos, essa equação dada. Então, aí vocês têm que aplicar Bhaskara. Vocês querem que eu faça isso com vocês ou não precisa? E aí? Tá, eu vou fazer então. Esse tipo de exercício, pode ser que vocês encontrem com ele em vestibular, tá? Concurso público, quando cai números complexos, geralmente em concurso público é isso aí mesmo que vocês estão vendo. X ao quadrado. Peraí que eu já vou tirar daí. Só tô dando um Ctrl C, Ctrl V aqui na minha lousa. Mais 3 igual a 0. Mas, professora, pode fazer, professora, só pra gente ver você escrevendo na sua lousa nova. Parece criança. Interromper a apresentação. Oi, vocês estão vendo eu de novo? Tinha coisas muito melhores para ver numa sexta-feira de manhã, né? Mas é isso aí, é o que tem por hora. Então, ó, tá aqui, lindo e maravilhoso. Então, isso daqui você vai resolver como equação de segundo grau, por Bhaskara mesmo. Então, quanto que vale o A aqui? 1. Quanto vale o B? Quanto vale o C? 3. Aí você vai fazer delta primeiro. Aí você pode cantar música caso você se esqueça. Moreninha linda do meu bem querer. Delta. Que mais? Aê, muito bem, muito obrigada, agradeço imensamente. Ou então aquilo que o pessoal fala, né? Bife ao quadrado menos 4AC bolado, certo? Escolhe um dos dois aí para você lembrar. Então, delta é igual. O B é menos 6, então aqui vai ficar menos 6 ao quadrado. Por que você tem que pôr parênteses? Porque o B é negativo. Então, eu quero, na potência, um número negativo. Menos 4 vezes 1 vezes 13. Quanto que é menos 6 ao quadrado? Por favor. Isso, mais 36. E tudo que não tem sinal é positivo. Menos, ó, 13 mais 13 dá 26. Então, 13 vezes 2 dá 26.
26 mais 26 dá 52. Então, aqui é menos 52. Ou você faz aqui, ó. 4 vezes 3, 12, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1 que subiu, 5. Então, delta é igual. Você tem 36 e me deve 12, como fica seu saldo comigo? E aí? Fica quanto negativo? 24? É 24? 16? É 24? Vocês decidem. 52 menos 36. 4, 1 para cá, 6, 4, 16. Então vai ficar menos 16. E aí você vai fazer o x. Lembra, não adianta nada você saber delta se não souber o x, hein? É tipo, eu sei ir até o McDonald's, mas não sei pedir a comida que eu quero comer. Péssimo, né? Tem que saber os dois. Vocês lembram qual que é a fórmula do x? Sim! Sim! Então x é igual. Fala aí! Ah, tá vendo? Ó, você pode. Já sabe, então vai. Menos b. Ah, certo. Ah, muito bonito, muito bonito, muito bonito. Certo? Então, ó, por que você coloca esse mais ou menos? Porque é o resultado de uma raiz. Por isso que o resultado de uma raiz quadrada sempre é mais ou menos. Professora, mas quando me ensinaram isso, não me ensinaram isso. Entendeu, né? Quando me ensinaram isso, mas não me ensinaram isso. É, pois é, falha, hein? Falha no sistema educacional. Ó, seguinte. Para quem não lembra, porque era para todo mundo ter respondido simultaneamente cantando essa música, não, o valor de x, vocês podem guardar pela mesma continuação da Moreninha Linda. Então, ó, Moreninha Linda do meu bem querer, delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é negativo, mais ou menos também, raiz de delta sobre 2a men. Certo? Então, esse é outro jeito de guardar. E para quem guarda essa do bife ao quadrado menos 4 acebolado, a gente continua falando em comida. Daí você fala assim, ó, chega, menos bacon, mais ou menos uma raiz de Doritos e divida tudo entre os seus dois amigos. Então, são dois jeitos que a gente encontrou aí para guardar essa fórmula, certo? Então, quem não sabe esta bagaça de cor, escolha um dos dois e guarde. Ou cantando a música ou pensando em comida, que eu acho mais legal. Mas a música é mais fácil. Mas eu prefiro a comida, certo, gente? Chega, né? X é igual menos o B, que é menos 6. Então, menos 6. Mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Alguma dúvida do que eu fiz? Beleza. Aqui você só substituiu. Então, quem fala assim, professora, eu não gosto de matemática. Você não fez nenhuma conta? Você só substituiu. Então, vamos lá. Menos com menos. Muito obrigada. Mais ou menos. Quanto que vai ficar a raiz quadrada de menos 16? O quê? 4? Mais ou menos. 4. Falhou. Falhou. Isso. As outras pessoas que não falaram i é porque o áudio falou na hora que elas iam falar, entendeu? O áudio falhou. Tá? Então, ó, lembra, isso aqui é o que justifica os números complexos, tá?
Então, quando você tem um número negativo dentro da raiz, então lembra, você vai quebrar isso. Então, vai ficar raiz de menos 16, raiz quadrada de 16 vezes menos 1. Quebra raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Raiz de 16 mais ou menos 4 e raiz quadrada de menos 1, i. Então, não esquece o i. Então, vai ficar mais ou menos 4i. Tem um negativo aqui, gente, é esse i que fica aqui, tá? Por causa de tudo isso que eu fiz aqui em cima, beleza? Dividido por 2. Alguma dúvida? Tem que me arrumar. Eu vou aparecer depois na internet. E aí, alguma dúvida? Não, mas vocês não responderam o i, né? Nossa senhora, depois você estrangula aluno, entendeu? Você é uma professora assassina. Isso não é legal, mas vamos lá. Tantos. Ela passou, né? O trem passa, a uva passa, o ferro também passa. A minha dúvida também passou, certo? Beleza, vou manter a integridade da vida de vocês, então. Tanto 6 quanto 4, não dá para dividir os dois por 2? Então, você divide. Vai ficar x é igual. Fala aí, gente. Obrigada. Não, agora as pessoas vão ficando com vergonha, elas já vão falando mais baixo, quase sussurrando, né? Mas tá certo. 6 dividido por 2 dá 3. Aqui eu vou colocar o sinal de mais ou menos de novo. E aqui, ó, quanto que dá essa divisão? Isso, mais ou menos 2i. Essa aqui, ó, é a sua resposta. É o seu chamado conjunto solução, tá? Então, sua solução é 3 mais 2i ou 3 menos 2i. Se eu pegar e trocar esse x aqui por 3 mais 2i, ou trocar esse x e esse x, os dois, tá, gente? Desculpa aí. Se eu trocar esses 2x por 3 mais 2i ou por 3 menos 2i, o resultado dessa conta vai ser zero. Essa é aquela ideia do tirando a prova. Vou voltar a conta para ver se dá certo. Você faria isso, beleza? Dúvidas? Muito bem, muito bem, muito bem. Me deixem feliz. Eu gosto de felicidade logo de manhã. Ó, vamos lá. Vou para a última atividade que foi feita. Vamos ver se vocês vão enxergar minha telicha. Ó, meu celular tocando. Tem que tomar remédio. Gente podre, tem que tomar remédio. A vida é assim mesmo. Estão vendo minha tela, gente? Beleza. Desculpa aí, já resolvemos esse. Vamos pro próximo. Ah, isso, dá Enter. Ctrl Z. Esqueci que eu não tô em modo exibição. Aí eu tenho algumas potências para resolver. Você dividiria todo mundo por 4, aquele esquema todo bonitinho. Aqui você tem uma conta que foi feita lá na aula do Centro de Mídias também, que é uma multiplicação. Então, aqui só precisa lembrar que você tem que fazer a distributiva. Então, vou pegar esse 3i e vou multiplicar por 2 e depois por 4i. E vou pegar esse menos 6 e vou multiplicar por 2 e depois por 4i. Tá? Então, aqui tem, aplicando a propriedade distributiva, como fica bonitinho. Ela foi fazendo as contas, lindas e maravilhosas. Tá vendo que apareceu uma potência de, ó, i elevado ao quadrado? Quando ela multiplicou o primeiro termo desse daqui pelo segundo termo desse. Então, ó, 3 vezes 4 dá 12. E i vezes i dá i ao quadrado. E nunca pode aparecer potência na sua resposta. Então, você troca i ao quadrado por menos 1. Gente, se você estiver fazendo qualquer conta de números complexos e a sua resposta final tiver uma potência de i, não é que você errou, é que você ainda não terminou ela. Nunca pode aparecer potência de i. Por quê? Porque você já sabe que as potências de i você precisa substituir por esses camaradas aqui. Então, apareceu uma potência, continua que você ainda não terminou, tá? Não é que você errou não, hein? Você só não terminou, certo? E aí fez as continhas lindas e maravilhosas. Chegou aqui, que tá tudo bonitico, ó. Eu vou fazer número real com número real, que deu menos 24, e número imaginário com número imaginário, que deu menos 18i. Então, essa aqui é a resposta final para essa multiplicação. Beleza, gente?
Aí eu tenho algumas multiplicações. E aí eu pergunto para vocês, queridos alunos de MyHurt, vocês querem que eu resolva alguma dessas que vocês falam, putz, se eu tivesse que fazer essa eu ia dar uma travada, uma bugada no cérebro legal. Tem alguma dessas que vocês querem que eu faça? Ou não, professora, vamos dormir, vai tomar café da manhã que está muito elétrica. E aí? E o silêncio se instala. Beleza. Na verdade, o silêncio se instala porque os alunos estão pensando no que eles querem fazer, né? Eles estão olhando, estão analisando, entendeu? Não é porque eles estão com sono. Ó, qual que vocês acham que seria uma das mais difíceis aí para eu fazer? Nossa, eu não coloquei nenhuma multiplicação, como eu fui boazinha. E aí? A F ou a letra A? Eu acho que entre as duas, a F ela tem umas coisinhas aí que é uns sinais de menos perdidos. Então, eu vou fazer a letra F, tá? Então, vamos lá. Menos 1. Agora, peraí que eu tô dando Ctrl C, Ctrl V. Menos 2, mais I, mais 5. Nossa senhora, ainda bem que vocês não estão vendo minha letra. 5 menos I. Professora, mas a gente vai ver daqui a pouco. Mas até lá, né? 3 menos 7i. Nossa, vocês estão preparados para ver o esculacho da professora agora nesse momento da vida de vocês, né? Vamos lá. Tchurarururu. Oi! E aí, vocês estão vendo minha letra bonita? Eu fico imaginando a letra de vocês, alunos, quando voltar às aulas. Vai estar um caos absoluto, mas vamos lá. Ó, o que acontece? Primeira coisa que você vai fazer aqui é eliminar os parênteses, tá? É o jeito mais fácil. Só que esse daqui você tem um negativo na frente, então você precisa fazer a distributiva com esse sinal. Esse é positivo, e quando ele é positivo, ele não altera os sinais de quem está dentro. Então, esse daqui, professor, eu quero fazer a distributiva porque eu sou uma pessoa feliz. Você pode fazer, não vai alterar, tá bom? E esse daqui também, você vai fazer a distributiva. Então, vamos lá. Esse primeiro, ele tem sinal? Tem. Então, por favor, para de tirar as coisas das pessoas. Deixa ele quieto com o sinal dele. Então, isso aqui vai ficar menos 1. Aqui você vai fazer distributivo. Ó, menos com menos vai ficar mais 2. Menos com mais, menos i. Esse 5 não tem sinal, ele é positivo. Então, agora, o que você vai colocar aqui? Isso, mais 5. E mais com menos, menos. Agora, você vai fazer esse. O 3 tem sinal? Não, então tudo que não tem sinal é o quê? Positivo. Menos com mais, menos 3. Menos com menos. Aê, gente, nossa, adoro 2 alunos responsáveis. Entendeu? Vai, vamos lá. Agora, ó, eu vou fazer. Desculpa aí, a gente já corrige o centro de mídias. A gente é muito hard no que a gente faz. A gente é nível avançadérrimo. Entendeu? Então a gente já vai fazer direto. Você vai agrupar todo mundo que é real. Então vamos lá. Qual que é o primeiro número real que vocês têm aqui? Menos 1. Segundo número real. Terceiro número real. Próximo número real. Aê, gente! Ai, eu tô me sentindo na sala de aula. Então, ó, vou juntar todo mundo, tá? Você pode fazer de 2 jeitos diferentes. Ou você vai fazendo na ordem que eles aparecem, ou eu prefiro fazer assim. Eu meio que tento agrupar positivo e negativo e depois junto os dois. Eu acho mais fácil. Mas aí você usa a sua estratégia. Eu faço assim, ó. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Menos 4 com 5 positivo vai dar 1 positivo. 1 mais 2, 3. Então, se eu agrupar os reais, eu sei que dá 3 positivo. Aí não preciso pôr sinal porque é positivo, não precisa necessariamente do sinal. Ou você vai fazer esse com esse dá 1 positivo, com esse dá 6, com esse dá 3. Beleza? E os outros que sobraram são números imaginários.
Então, eu vou agrupar, ó. Me deve... Quantos i vocês estão vendo aqui, ó? Um só. Então, você me deve um i e me deve outro i, quanto você já me deve? Isso, então aqui já deu menos 2i. Menos 2i mais 7i. Isso, positivo ou negativo? Então aqui eu vou pôr mais 5i. E acabou, essa é a minha resposta. Beleza? E finish. Acabou. Alguma dúvida? Muito bem, gente, muito bem. Estou muito feliz. Ó, vocês vão provavelmente aprender na próxima aula do Centro de Mídias divisão de números complexos, que é tipo quando você tem isso aqui, ó. Vou dar um mini spoiler. Se tivesse isso aqui, ó. 2 mais i dividido por 3 menos i. Vai um exemplo. Nesse caso da divisão de números complexos, não é para fazer que nem a gente faria isso daqui, ó. 10 dividido por 5. Putz, dá 2 e acabou a conta. Isso não funciona para os números complexos, tá? Então, vocês vão aprender a resolver esse tipo de conta aqui, provavelmente. Se o Centro de Mídias não ensinar a resolver isso, eu vou ensinar vocês. Depois, vocês vão aprender a calcular algumas coisas quando a gente coloca os números complexos num plano cartesiano. Não, não é difícil. É sério, é de boa, tá? Deixa o caminhão passar. Ó, mini spoiler. Se eu falasse para vocês, eu vou chamar esse número complexo de Z, eu pedisse para vocês representarem ele no plano cartesiano, ó que difícil que é, ó. No eixo, antigo eixo X, você agora tem o eixo dos números reais, tá? E no eixo Y, você tem o eixo dos números imaginários. Então, ele é 3 para o real. 1, 2, 3. E ele é 5 para o imaginário. 1, 2, 3, 4... 5. Ó, que difícil. Pronto. Está representado esse número no plano cartesiano. Só que você não chama mais de plano cartesiano, você chama ele de plano complexo. Porque ele não é cartesiano, que o cartesiano é o que você está acostumado. Esse daqui a gente chama de um plano complexo ou plano de Argand e Gauss, que são os dois caras, Argand e Gauss, que estudaram os números complexos. Beleza? Os que mais estudaram. Difícil, né? É isso aí. É bem simples. Gente, é sério, é só isso mesmo, tá? Vocês vão ver que no caderno do aluno tem alguns exercícios disso aqui. É bem facinho. Se quiser tentar fazer, fique à la vontade, porque é bem sossegado mesmo, tá? É bem tranquilo. Alguma dúvida? Beleza. A gente já passou, então, aí 5 minutinhos do horário programado, mas tá valendo. Essa, então, foi nossa live de hoje, né? Para tirar as dúvidas da aula do Centro de Mídias de Números Complexos. E eu dei uns spoilerzinhos para vocês. Semana que vem, então, vocês vão ter uma atividade no Google Sala de Aula para fazer desse assunto aqui, baseado em tudo que a gente viu até agora. Tá bom? Então lembra, faz anotação do seu caderno, assiste a aula, tem que fazer os seus registros bonitinho. Eu tô colocando os slides das aulas também lá no Google Sala de Aula, então tem como você acompanhar, tá bom? Eu vou agora, quem precisar sair, fica à vontade, tá? Eu só queria conversar uma coisinha com quem ficar e também para ficar registrado. Tem alguns alunos que estão me procurando, tanto tutelados meus quanto não tutelados meus, falando que estão achando muito difícil se organizar para entregar as atividades. Por quê? Porque eles falam que tem professor que usa o Google Sala de Aula, tem professor que não usa, que você tem que mandar, por exemplo, por e-mail. Tem que tirar foto e mandar por e-mail. Fora isso, vocês têm que acessar o site, o Google Sala de Aula, o Centro de Mídias e o WhatsApp da classe. Então, tem aluno falando que está muito difícil para se organizar. Eu não sei se é o que vocês estão sentindo também. Tá. Aí, o que eu sugeri? Eu falei com alguns alunos tutelados meus. Eu comecei a primeira pessoa que eu fiz isso foi a Amanda do 3C, porque ela é minha tutelada. Peraí que meu marido tá saindo. Tchau, Moise. Onde você vai? Ah, tá bom. Manda um beijo pra ela. Ele vai na minha sogra. Eu acho. Deixa assim. Melhor assim. Amor, você tranca o portão depois, sozinho? Não. Tá bom. Aí, gente, seguinte, ó. Ó, vocês vão ouvir um barulho de carro agora que ele tá saindo.
Eu conheço uma ferramenta, só que ela é mais uma, então eu não sei se ela é viável para todo aluno. Eu acho que depende muito do perfil. Mas eu conheço mais uma ferramenta que ajuda muito a se organizar. Ela se chama Trello, tá? Trello. É um site, beleza? E aí eu passei essa ferramenta para alguns alunos e pelo menos os que eu passei, eles gostaram. Então, assim, se vocês tiverem dúvida de como mexer e tal, a Amandinha, ela tá sabendo de boa mexer com isso. Mas tenho 4 alunos trabalhando com essa ferramenta já. A Amanda, o Hudson, a Vitória Bevilacqua e... Oi? Tá, e tem mais um aluno. Pera aí, só um minutinho, gente. Voltei! Desculpa aí, gente. Coisas necessárias da vida. Se eu tivesse uma filha na idade de vocês, um filho, eu estaria escravizando ele, obrigando ele a abrir e fechar o portão. Mas eu não tenho. Então, né, vocês já viram. E minha gata não tem essa competência ainda. Mas tudo bem. Então, e aí, eu vou mostrar para vocês, então, como que funciona o Trello para quem quiser trabalhar com ele. Aí, eu fui correndo, cansei. Eu consigo compartilhar com quem quiser usar o que eu já criei do Trello. Por quê? Aí você não precisa começar do zero, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Beleza, brigadão. Ó, eu entrei no Trello, na verdade, por quê? Porque vocês sabem, alguns alunos sabem, né? Eu faço um curso pela USP e eu precisava fazer um trabalho em grupo. E era cada aluno, como é à distância esse curso, cada aluno ele é de um estado diferente. Então a gente usou o Trello. Ó, projeto de ambientes imersivos. Eu vou mostrar para vocês a da Amandinha. Ó, isso aqui só pra... Nossa, Amanda pediu pra eu não mostrar, mas vamos lá. Amanda, me perdoa. Só pra vocês saberem, a única pessoa que tem acesso a isso, eu e a Amanda. E agora todo mundo, porque vai pra internet, mas não tem problema, depois eu me desculpo com ela. Como que funciona esse Trello? Você cria cartões aqui, ó, que é nessa parte, que são as atividades que você ainda precisa fazer. Então, você consegue aqui embaixo, ó, adicionar outro cartão, você escreve. Por exemplo, eu preciso fazer de matemática, sei lá, uma lista de números complexos. Beleza? Aí, ó, vou lá naquele, ó, matemática, lista de números complexos. Se for aqui em editar, você consegue, qual que é a data que tem que entregar? Putz, a professora quer que entregue dia 22, um exemplo, hein? Que horas que ela quer que entregue? Ah, pelo Google Sala de Aula, ela quer que entregue até a meia-noite. Então, 23h59, salvar. Aí você consegue pôr membros, né? Putz, quem que tem que fazer isso? Eu, Amanda, ó. E fecha. Certo? Então fica aqui, ó, o que ela precisa fazer. E ele organiza isso por data de entrega. Então, ó, você clica aqui nesses 3 pontinhos e põe ordenar por data de entrega. Então, ó, a de matemática já aparece aqui, ó. Então, isso ajuda vocês a se organizarem quais são suas prioridades. Então, por que você vai fazer? Vamos lá embaixo, ó. Por que você vai fazer nesse momento a atividade de educação física do hip hop, que a Vanessa não deu prazo de entrega, sendo que você tem essas daqui para fazer, que você inclusive nessa primeira aqui, ó, você não cumpriu o prazo de entrega que era 12 de junho, ela já está entre aspas atrasada. Então você consegue olhar o que é sua prioridade para ser feito. Entenderam? Dá para acessar pelo celular também. Dá sim. Aí, ó, só para vocês verem. Aqui tem a fazer, aqui tem dúvidas. Por quê? Porque a Amanda, por exemplo, quando eu conversei com ela, porque eu liguei para Amanda e a gente foi falando no telefone, ela não sabia o que ela tinha para fazer de filosofia. Então ela falou: putz, professora, eu não lembro o que tem para fazer. Daí eu falei: Amanda, você tem que entrar em contato ou com o professor, ou com a Marcela, no caso, ou ir lá no site da escola. Aí ela vem aqui, edita, e ela consegue. Ó, deixa eu mostrar outro. Ela clica aqui. Abre essa tela, ela consegue mudar. Putz, agora eu descobri, de filosofia eu preciso fazer um mapa mental. E esse mapa mental eu preciso entregar, sei lá, até dia 23.
Ah, e é para entregar por como? Ah, ele quer que eu entregue por e-mail. Então você vai escrevendo aqui, ó. E-mail de quem? Sei lá, da Marcela. Aí você põe o e-mail da Marcela. Marcela@marcela.com.br. Não existe, hein, gente? É só para vocês verem. E aí fecha. Aí agora que eu já sei o que é, eu pego esse e arrasto para cá. Eu já sei que eu tenho que fazer ele. Entenderam? Eu vou trazer de volta, hein? Porque senão eu vou bagunçar tudo o mapa mental da Amanda. Aí, aqui é o que você começar a fazer, mas você não conseguiu terminar, e aqui é o que você já concluir. Então ele dá um afago no seu coração, porque ele vai te mostrando tudo que você já fez. Olha que orgulho, gente. É fenomenal isso, entendeu? E aí, pelo menos isso aqui, ó, já meio que se elimina essa preocupação da sua cabeça, porque você sabe que você já fez. Então, isso é o que você precisa fazer ainda. Entenderam como que o Trello funciona? Pode falar. É, tipo, avisar por SMS, pelo WhatsApp, agenda, Google, calendário, essas coisas. Eu não. Ó, quando eu usei o Trello para fazer o meu trabalho lá com o pessoal da USP, ele me avisava mandando e-mail para mim. Ele mandava e-mail. Entendeu? Então, isso aqui você cadastra um e-mail, você faz um login através do e-mail. O que que acontece, ó? É, ele é bom porque você pode pôr anexo. Tem gente que está querendo fazer resumo, você pode pôr o resumo aqui depois para você dar uma olhada, porque você pode anexar tudo isso. Quer ver, ó? Aqui, tá vendo que tem anexo? Você pode escrever um texto, você pode anexar uma foto, só para você se organizar do que você tem para fazer. E o que que acontece? Se você fizer, você clica aqui, assim, ó. Você clicou aqui, ele tá como concluído. Ele sai automaticamente desse e vai lá pro último, tá? Só que eu vou tirar, porque senão eu vou confundir tudo o negocinho da Amanda. Esse daqui, esse da Amanda que vocês estão vendo, o que que eu posso fazer? Eu tenho de outros alunos, vou voltar aqui, ó. Olha eu causando, hein? Ó, se vocês olharem aqui, eu tenho da Amanda, do Hudson, e eu fiz pra aqui, ó, pro Guilherme do 3B e pra Vitória Bevilacqua também. Eu consigo pegar o deles e eu consigo duplicar para algum outro aluno que queira. Como todo mundo é aluno da terceira série, eu consigo duplicar para vocês, vocês não precisam fazer todos os cartões, vocês só vão vendo o que vocês já fizeram e vão dando um ok, entendeu? Então isso já, tipo, ele já começa meio facilitado para vocês, entendeu? Entenderam ou não, gente? Beleza. Se quiser, eu faço isso, tá? Eu dou uma força aí pra vocês. E outra coisa que eu quero mostrar. Nossa, vocês não podem ficar vendo as notas, que é feio, hein? Quando você entra no Google Sala de Aula, isso todo mundo tem acesso, tá? Ó, vocês estão aqui em atividades. Se vocês clicarem aqui, ó, no Google Agenda, gente, isso é muito, muito topzera, tá? Então eu aconselho pra caramba. Você clicou lá no Google Agenda. Olha o que, que ele aparece. A sua agenda bonita, só que a de vocês vai estar diferente da minha. E aqui você pode escolher o dia, a semana, o mês e o ano. Então vamos pegar por mês mesmo, que é o que a gente tá. Então se eu voltar aqui, ó, ele vai aparecer para vocês, ó. O que aparecer assim é tudo que vocês ainda não fizeram. O único problema é que ele só mostra o que é do Google Sala de Aula, mas ele vai mostrar de todas as disciplinas que vocês têm no Google Sala de Aula. Porque aqui, ó, tá vendo que tá tudo selecionado no meu? Aqui no cantinho? O de vocês também. Aí, se você clicar em cima, putz, o que é isso aqui? Ah, isso daqui é uma atividade, que é um teste, que foi feito por quem? Putz, foi feito pela Thaís, ó. Ah, eu não fiz isso ainda. Aí você consegue fazer essa atividade. Você clica aqui, ele manda você para atividade para você conseguir responder ela. Ó, só que o meu é coisa antiga, tá? Por isso que apareceu esse erro aí. Então, esse Google Agenda aqui mostra para vocês tudo o que vocês têm para fazer pelo Google Sala de Aula. E você vai voltando os meses, ele, ó, o que tiver assim, ó, em branco é porque você fez tudo. O que tiver alguma coisinha escrita é porque você não fez. Então, ó, eu não fiz essas aqui também, tá vendo, ó? Aí você vai fazendo, certo? Sei lá, são duas ferramentas que eu encontrei que ajudam. O Trello e a agenda pelo Google Sala de Aula. Então, talvez ajude vocês. Eu sei que eu falei meio rápido, mas quem precisar de ajuda me fala, que daí eu dou uma forcinha para vocês também. A gente liga, a gente se fala, faz chamada, WhatsApp, e eu ajudo o que eu puder, tá bom?
Imagina, tamo junto. E de verdade, o que eu falei, a Vitória Bevilacqua, ela não é minha tutelada. E eu tô ajudando ela com o Trello. E eu falei pra ela, Vi, você tipo fez coisa errada, excluiu o quadro, sei lá, você arregaçou o Trello. Me liga ou me chama no WhatsApp que eu vou ajudando vocês. Então, precisando, gente, só, ou fala assim, ô professora, sabe o negócio lá do Trello que você falou? Compartilha comigo. Aí eu pego e compartilho um grupo novo para você e aí você tenta mexer para ver o que, que você acha, se você gosta, se você não gosta, entendeu? É tudo uma tentativa. Aí se você falar assim, putz, professor, ó, da hora, mas não gostei. Porque é mais uma coisa para mexer, eu não vou conseguir. Não tem problema, tá? Vocês só têm que encontrar maneiras de se organizarem, porque infelizmente a gente não pode ir até a casa de vocês para ensinar isso, não podemos ir para a escola. Então a gente tem que encontrar maneiras de se organizar à distância mesmo, tá? É assim mesmo. Pode falar. É a mesma coisa. Porque aí, ou você entra na live no período da manhã, ou você entra na live no período da tarde. Eu vou passar os mesmos slides, os mesmos exercícios, as mesmas orientações, tá? Então, quem participou de uma, não obrigatoriamente precisa participar da outra, que vai ser o mesmo assunto, só se quiser, tá? Então tá bom, gente. Mais alguma dúvida? Então tá, precisando, vocês me chamem. Tenham um bom final de semana. Nada de sair de casa. Se comportem, hein? E se precisar, eu tô por aqui, tá bom? Mas lembra que semana que vem vocês têm, ó, atividades, hein? Sabe de quantas disciplinas? 12. Todas as disciplinas, hein? Então partiu descansar aí, porque porque semana que vem volta-se a correria, tá? Vai dar certo, gente. Vocês conseguem. Vai com calma, vocês conseguem. Só se organizar, tá bom? Então tá bom, gente. Muito obrigada por todos que estão aqui. Estou à disposição pelo WhatsApp. Vocês sabem meu WhatsApp, tá lá no grupo. E tamo junto, tá bom? Imagina. Tchau, gente. Beijo. Saudades de vocês, viu? Até mais, gente.